Eu gosto de pé, mas eu tenho vergonha. Eu gosto de me vestir de couro. Eu gosto de ver o meu namorado fazendo sexo com outro. Cada um tem um fetiche e a gente vai falar disso hoje com vocês. Como saber se o meu fetiche é um problema ou quando que esse fetiche se torna um problema. Vamos lá? Eu sou Caio Graneiro, eu sou psicólogo e eu vou trazer uma visão da psicologia com um olhar um pouco mais técnico, mas que com certeza vai ajudar vocês a entender e aprofundar o tema. Bora lá! Bom, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o que é efetivamente um fetiche do ponto de vista da psicologia. E o jeito mais simples de entender isso é: o fetiche é quando a gente pega a parte pelo todo. Vou falar de novo, porque eu engasguei. O fetiche é quando a gente pega a parte pelo todo. Então, por exemplo, eu comecei falando de pé, né? Uma pessoa, ela é inteira, cabeça, membros, corpo, tudo. Mas eu quero só saber do pé. O pé é a parte que me interessa, o pé é a parte que me dá tesão, percebe? Tem o todo e tem a parte. Lá atrás, a psicologia considerou os fetiches como um problema. Depois isso foi se desenvolvendo e a gente começou a entender. Eu nem estava vivo nessa época, né, meu povo? Mas a psicologia começou a entender que podia ser um problema ou não. E aí eu quero separar algumas coisas para te ajudar. A primeira coisa é que o problema do fetiche nunca deve ser um problema moral. O que eu quero dizer com isso? Aqui, para o seu psiquismo, para a sua saúde mental, não é se aquilo que você tem como fetiche é certo ou é errado, tá? Então, por exemplo, gostar de chupar um pé, ou se vestir de couro, ou assistir o seu namorado fazendo sexo com outra pessoa, ou sei lá, seja qual for o seu fetiche, alguém fazendo xixi em você, você fazendo xixi na pessoa, enfim. Não é sobre isso ser errado, sobre ser pecado, sobre ser feio. Não tem fetiche feio, tá? Nenhum fetiche é feio. Não é feio você gostar de chupar pé. Não é feio você gostar de alguém mijar em você. Ai, Caio, mas é degradante. Pra quem? Você se sente degradado ou você sente tesão? Porque é verdade, talvez uma pessoa outra olhe pro seu fetiche e julgue. Mas o Freud dizia uma coisa que eu gosto muito, ele falava assim: o ser humano é polimorfo perverso. Ou seja, todo mundo, todas as pessoas que são seres humanas, não sei, todas as pessoas vão desenvolver algum tipo de perversão. Todo mundo vai gostar lá do papai e mamãe, mas vai gostar de outra coisa diferente. A diferença é que cada um tem a sua. Então, por exemplo, eu posso achar a coisa mais horrível do mundo chupar o pé, mas eu gosto que alguém me dê uns tapas. O outro adora levar uns tapas. Não, já falei disso. O outro adora chupar um pé, mas acha um absurdo levar uns tapas. E por aí vai. Então, na verdade, a moralidade, ela vai só julgar o outro. Tem o cara que vai dizer: não, imagina, eu jamais faria sexo anal com a minha esposa. Mas ele gosta de transar de calcinha. Sei lá. O que eu tô dizendo aqui é: não existe fetiche feio. O fetiche é feio no olho do outro. O outro pode julgar o seu fetiche, mas ele vai ter um outro que possivelmente você também acharia estranho, meio desconfortável. Uma outra coisa importante é que, então, o único limite nesse sentido moral de certo e errado é o limite do corpo do outro. Então, não é errado você gostar de dar uns tapas. Agora, você não deve dar uns tapas em quem não quer levar uns tapas. Se você gosta de dar uns tapas e o seu namorado, seu parceiro, o cara que se encontrou no aplicativo, quer levar uns tapas, beleza. Você dá o tapa e o outro leva o tapa, tá tudo bem. O problema aqui é se você quer dar um tapa em alguém que não quer levar o tapa. Ou se você quer mijar em alguém que não quer receber o mijo. O certo e o errado vai ficar só aqui. Então não é uma questão moral, não tem nada de errado com o seu desejo, desde que você encontre um espaço que você possa viver com alguém que queira viver isso com você. Se há consentimento das duas partes, e essas duas partes são adultos, pronto, não tem nada de errado, nem de feio, nem de moralmente ruim. Claro, tem que cuidar da saúde. Por exemplo, se você for escolher beber o xixi de alguém, essa pessoa não pode estar tomando nenhuma medicação forte, ou ela não pode, por exemplo, estar com uma doença, e por aí vai, né? Então assim, você não vai enfiar um pé que acabou de pisar no cocô na boca, por mais que você goste de papé. Beleza? Beleza. Agora, lembra que eu falei que o fetiche era pegar a parte pelo todo? Aí começa a virar um problema.
Quando o seu fetiche ele é uma fixação, então, por exemplo, estou usando o exemplo do pé porque ele é mais simples, tá? Você gosta de pé. E não tem problema você querer que a pessoa ponha o pé na sua cara, você querer chupar o pé dela, se quiser fazer, enfiar o pé onde você quiser, fazer o que você quiser com o pé. O problema é quando você para de procurar pessoas para você se relacionar e você começa a procurar pés. Porque o pé pode ser extremamente fetichioso e sexual, e não problemático, se ele tá colado numa pessoa. Você tem um namorado que você gosta dele, você gosta da troca, você gosta da conversa, e na hora do sexo, o pé dele ali aparece para apimentar mais ainda o sexo. Agora, quando você sai com uma pessoa só por causa do pé dela, ou entra no aplicativo procurando um pé, vamos dar o exemplo. Quando você tá com uma pessoa só porque ela te dá uns tapas, ou entra no aplicativo dizendo, quero alguém que me dê uns tapas, ou quando você gosta de se vestir de mulher pra transar e você só quer alguém que coma você de mulher, percebe? Não importa qual é o fetiche. Quando você só quer viver a tua sexualidade com aquele elemento, aí a gente tem um problema. Porque a nossa sexualidade, ela precisa ser fluida. Nossa, Caio, quer cagar regra na sexualidade dos outros? Não. Quando você fragmenta a tua sexualidade, você está colocando o todo restrito. Você se impede de uma experimentação que pode te levar para muitos lugares. O sexo é o brincado adulto. Tem coisas que a gente só vai conseguir fazer na vida depois que a gente experimentar no sexo. Alguns papéis, algumas posições, algumas fantasias. A gente precisa desse espaço privado e seguro para experimentar coisas. Pense em alguém que gosta de comer brócolis, ou sei lá, couve-flor. E essa pessoa come couve-flor todo dia, manhã, tarde e noite. Couve-flor é bom? É. Mas se ela só comer couve-flor, ela vai ficar desnutrida de outros nutrientes. Não sei se deu pra ver, mas eu babei. Se ela só come couve-flor, ela vai ficar desnutrida de outros nutrientes. Não é porque o couve-flor é ruim, feio, pecado, sujo. Não. Mas por mais saboroso que seja a couve, meu Deus, que seja o couve-flor ou a couve-flor, diz aí se você é nutricionista e sabe me dizer se é a couve ou couve. Por mais que seja saboroso, ele não tem tudo o que ela precisa. O sexo é a mesma coisa. Se você fica fazendo só o mesmo sexo todo dia, toda vez, você perde uma série de explorações que vão ser importantes para o seu psiquismo e para a sua vida como um todo. Você se restringe. E essa restrição, zerar o todo e transformar ele numa parte é nocivo. Então esse é o problema. Toda vez que o seu fetiche estiver ficando maior do que a tua experiência global, você precisa olhar para isso. Por que agora eu só consigo transar com alguém que me humilhe? Por que agora eu só consigo transar com alguém que pise em mim? Percebe? Nesse ponto pode ter uma fixação de algo que é traumático ou de uma experiência que você não conseguiu resolver. Isso pode ter a ver, por exemplo, com uma história, com uma experiência antiga ruim. Eu lembro de um paciente que ele tinha uma experiência de abuso sexual com o pai dele, e o pai dele colocava ele pra mamar a própria teta. Num contexto sexual, assim, era um contexto bem estranho, bem bizarro. E esse paciente foi pra vida, nunca falou disso com ninguém, e ele tinha essa coisa de querer chupar o peito dos homens. Esse fetiche. O homem tinha todo o homem lá, mas ele queria chupar o peito do homem. Percebe que quando ele queria só isso, ele estava tentando resolver uma coisa. Conforme ele começou a poder falar na terapia sobre isso, mexer nessas questões dele, ele pôde então expandir o leque de desejos sexuais que ele tinha e poder viver outra experiência. Lembro de um outro paciente que estava num processo de fixação e só conseguia se experimentar sexualmente em cenas de sadomasoquismo. Quando a gente começou a voltar na infância dele, a gente percebeu que todo o afeto que ele aprendeu dos pais era um afeto de controle. Ele precisava ser controlado para se sentir amado. Conforme ele foi desfazendo esse lugar traumático da infância, ele foi podendo então se abrir para experimentar outras coisas. Então, às vezes, essa fixação de pegar só a parte pode revelar um lugar que você está parado ali no teu psiquismo e que você precisa trabalhar. Infelizmente, vai ser difícil fazer isso sozinho. Tem que ir pra terapia, porque é difícil mesmo. A gente não consegue olhar para os nossos próprios pontos cegos. Então,
Se você tem um fetiche e percebe que está fixado nele, que não consegue se mover muito para outros lugares, talvez seja o momento de você procurar terapia e procurar com alguém que entenda de sexualidade. Claro que eu gostaria que todo mundo fizesse terapia comigo, mas nem sempre é possível, mas eu sempre tenho gente para indicar que eu posso indicar, essa é a palavra, pra você e que vai poder te ajudar. Tem um link aqui embaixo pro WhatsApp, você pode clicar nesse link, mandar mensagem e eu posso te indicar alguém bem bacana e se deve fazer terapia comigo, também comigo, mas enfim. O importante é você não ficar sem ajuda. O importante é você ser ajudado para poder viver o maior número de experimentações possíveis, tá bom? E se inscreve nesse canal, poxa vida. Fica aí vendo vídeo sem se inscrever, aí toda quarta-feira você vai saber que tem vídeo. E não basta se inscrever, tem que também pedir pro YouTube te avisar. Clica aí no sininho e fala, quero receber as notificações, tá bom? Então tá bom, vejo você no próximo. Beijo pra vocês, tchau, tchau.